De novo. Bom dia, tudo bem? Como vai você e sua tia? Esse é o episódio número 12 do Café Negócios e Verdade. Sentem e assistam. Obrigado. Essa é a entrada. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da primeira temporada. Infelizmente, acabou. Acabou. Louco, meu Deus do Tudo céu. que é bom dura pouco. Agora que eu embalei, gente. Como assim? Tudo que é bom dura Mas não, pouco. mas e não acabou ainda não, tem eu. Fica silenciosamente que eu tenho que apresentar você. Quietinho que não chegou a sua vez. Ainda não chegou a vez do menino prodígio. Vamos lá. Então vamos lá. É verdade, hoje é o último episódio do primeiro... Primeira temporada. Na primeira temporada, é isso aí. O que está acontecendo aqui? Acabou. Foi muito bom. Nós queremos agradecer o Fernando pela essa mamarula. Não, vamos começar, vai. Que o Vim subiu. Programa louco. Vamos lá. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada. Tudo que é bom dura pouco. E aí chegou a primeira temporada, foram com esse 12 episódios e acabou. Ó, eu falo que essa primeira temporada serviu de muito bom grado para muita gente e principalmente para mim, que eu ia montar... Ó, eu sempre falo, hein? Eu ia procurar um psicólogo e montei um podcast. É isso aí. E chegamos a 12. 12 episódios, mas assim, foram 12 empresários, 12 pessoas que vieram aqui, que contaram suas histórias, suas verdades, né? Que a gente aprendeu pra caramba. E a gente só tem a agradecer a todos que vieram, a todos que estão assistindo, que comentaram, que curtiram, compartilharam, mandaram mensagens. E principalmente aos nossos patrocinadores, né, que acreditaram, confiaram no nosso podcast de negócios. Aqui a gente conta a história atrás do CNPJ, tem histórias. É isso né? mesmo. Então a gente conta a história dessas pessoas, o trajeto mesmo, a trajetória deles até chegar onde eles se tornaram, né? Esses empresários de sucesso. Mas, calma, não acabou totalmente. Não. Eu quero deixar também claro, gente, que café, negócios e verdades, todo mundo gosta de um bom café, sim. Negócios, cada um sabe o seu e as verdades é de cada um. Sim. Não adianta o café, negócio e verdade se tornar sempre verdade se alguém não vier aqui contar a sua própria verdade. Sim. Então jamais vamos negar a verdade de cada um. É isso aí. E vamos primeiro falar dos nossos patrocinadores antes que a gente esqueça. Sim, muito bem. Vamos começar aí, Daniel. Fala Eu quero agradecer ao Empório Abadesco, a broa de milho, o pão de queijo, o café e vinhos e tudo mais que você precisar nessa parte de alimentos deliciosos. Bolo, chocolate. Empório Abadesco, gente. Passa por lá. Ó, comida de primeira, hein? Maravilhoso. Temos também a produtora Ideia, que além de fazer vídeos comerciais, institucionais, atender aí as prefeituras da região, também tem estúdio, agora estúdio de podcast. E se você quiser, pode ter o seu estúdio, quer dizer, o seu podcast. É isso mesmo, gente. O Café Negócio e Verdade, assim como vários outros, é feito com eles. E ó, é de qualidade, é uma equipe séria, pode entrar em contato. Além deles, nós temos a Mercavejo Brasil, você que precisa de uma mídia, organizar a sua vida, seu mundo virtual, seja ele como for, entre em contato conosco. Se a gente não saber, a gente sabe quem faz. Então, entre em contato, mercavejo.com.br e também Luz Sol, energia solar com qualidade, Luz Sol. Eu sempre fala com a Anne, da Luz Sol. Quer economizar? Luz Sol. É isso aí, gente. E, se Deus quiser, e temos que continuar falando nisso, ainda nós estamos nas 11ª. 12ª é hoje, é agora, e você tem que assistir pra gente contar 12. Sim, hoje é o 12º episódio e a gente não poderia fechar essa primeira temporada com o nosso amigo Júlio Merlin. Que é o homem do patrocínio, dos brindes. Aqueles lindos brindes. Então, vocês estão vendo aqui, tá um pouco diferente, aqui a mesa. Hoje não tem café. 9 horas da manhã, nós estamos tomando o quê?
A marula Do Fernando. que o Fernando fez pro Júlio. Vinho, ele já matou uma garrafa. 9 horas da manhã ele já matou uma garrafa. Já falei pra ele, esconde, pra não ficar feio. Conhaque é porque hoje também é dia de comemoração, então a gente quer deixá-lo assim mais leve, molhar as palavras, né? Ele gosta de molhar as palavras, né, Júlio? Bom dia, Júlio. Seja César bem-vindo. Merlim, da Merlim Brindes. Um dos homens, Natália, que é onde a gente vai, quer dizer, vou na academia, tá alguém passando com a camiseta, tá lá, Merlim Brindes. Vou no estádio, tá Merlim Brindes. É o homem que tá em tudo que é lugar. Será que ele tá rico já? Não sei. Vamos Bom perguntar, dia, né? Merlim, Bom dia, como vai? Júlio. Bom dia a vocês do podcast. Maravilhoso estar aqui. Eu sempre acreditei no trabalho de vocês desde o primeiro programa, né? E graças a Deus eu tive o privilégio de hoje, no último programa da primeira edição, ser o entrevistado. Isso aí, todo mundo conhece o Merlim Brindes, mas Júlio, quem não conhecia, hoje vai ficar conhecendo Júlio Merlim e um pouco da sua história. É isso né? aí, Merlim. Quem é o Merlim? De onde começou a empreender? É uma das coisas que é gostoso saber dos empresários. Então, o Merlim, da onde veio, surgiu e quando começou a empreender? O primeiro momento que você empreendeu, vendeu a bolinha de gude, tinha gente que vendeu vidro. Teve Vidro, cada história, exatamente. desde o começo, 7 anos, 5 anos. Quando é que foi? É uma história bem interessante. Eu acho que isso é dom, né? Deve ser um dom, deve ser já assim, é um projeto de Deus na vida da gente, né? Eu quando era criancinha, eu tenho fotos lá na casa da minha mãe e meu avô, eu tinha lá meus 3 anos mais ou menos e tem foto do meu avô me ensinando a desenhar, né? Então o meu negócio era desenho, eu vivia por desenho. Quando eu me tornei mais grande, meu desejo era ser piloto de avião, né? Eu sou assim... Não posso ver um barulho de avião que eu já quero vê-lo, senão eu não fico contente. Mas não deu certo e nos meus 14 anos eu encontrei uma empresa de comunicação visual lá em Fernandópolis, aquela época antiga, não tinha computador, não tinha nada, era tudo pincel e tinta, né? Quantos anos? Eu tinha 14 anos. E aí eu fui lá pedir uma oportunidade pro rapaz, sabe? Trabalhando de graça para ele, só para mim ter uma ocupação e fazer o que eu gostava, que eu já gostava disso. E assim foi indo, eu fui aprendendo a trabalhar e com 14 anos eu já carregava uma escada nas costas, atravessava a cidade para fazer letreiro em parede. Aí deu início aí ao meu empreendimento, né? Isso é muito legal. Depois disso, eu fui trabalhar com estamparia. E aí, no final das contas, com a minha família de ourives, relojoeira, essas coisas, me tornei um ourives. Mas você desenhava a joia assim ou não? No trabalho de joia, o cliente chega para você e quer um pingente, um anel, uma pulseira diferente. Você precisa inventar aquela maneira de você fazer aquele produto, né? Então, Legal. a gente já trabalhava o desenho na parte também de ourives, né? E eu trabalhei muito tempo da minha vida, até meus 20 anos mais ou menos, eu trabalhei de ourives, né? E ganhou dinheiro? Ganhei bastante dinheiro. Eu morei uns anos em Campinas, trabalhar numa joalheria lá. Não é assim gabando, né? Mas é tudo trabalho mesmo. O mais interessante que a gente deve colocar na mente da gente é que você tem que ser perfeito e rápido. Não adianta você perfeito e lento que você não ganha o suficiente que você poderia ganhar, né? E ali eu morava no centro de Campinas, em apartamento, tinha carro e tal, né? Foi aí um dos princípios de das coisas que eu já fiz na vida. Das suas criações. Você é o homem da criação, então. Mais ou menos, por aí. Que idade que era que você começou? Eu comecei a trabalhar com comunicação visual, né? Letreiro, pincel e tal, 14 anos. Aí depois você perdeu. Outdoor, você sem... Naquela época nem existia outdoor. Não existia outdoor, não existia computador, né?
era tudo manualmente mesmo, né? Nós estamos falando em 1800. Antes de Pedro Alves Cabral ele chegar, né? 1980, 78, uma coisa assim, por aí. Cidade que era, Fernandópolis? Tempo maravilhoso, hein? Cidade que era? Fernandópolis. Fernandópolis. Não tínhamos o recurso que temos hoje, mas era um tempo maravilhoso, né? E aí, depois, quando que você veio para Catanduva? Você não é catanduvense? Não, meus pais são daqui, né? Na verdade, minha descendência é daqui, né? Meus avós, bisavós, ele tem até nome de rua aqui dos meus bisavós, tal, mas eu sou de Fernandópolis mesmo, né? E eu já fiz muita coisa na vida até eu chegar aqui. Conta um Isso é pouquinho bom, pra isso é gente bom. como que foi a sua chegada Porque o que é aqui. importante as pessoas entenderem é que esse é um programa que realmente tem que entender o sofrimento para chegar até aqui, porque ninguém sabe realmente o que passou para chegar até onde passou. Então é muito fácil. Eu tô lendo muito sobre tombos, isso. né? A gente precisa parar de julgar aquela pessoa que fica deitada na esquina ou dormindo. Todos têm algum problema para estar lá. Ou E às vezes todos é o têm algum tempo problema para dela, crescer. né? Às vezes ela não chegou no tempo Sim. dela do despertar. Então você tem que despertar, gente, é todo dia. Então escutar palavras como empresários, como o Merlin vai falar hoje. Então é isso que a gente precisa entender. Como é que foi? A gente precisa se encontrar na vida, né? De repente você começa desde jovem lá fazendo um trabalho e você acreditando naquilo e você não vai dando certo e você fica martelando, mas não tem aquela sabedoria de dizer, não, peraí, vou parar isso aqui, vou começar outra coisa, porque isso aqui é o que eu quero, mas isso não é o que vai me dar a vivência, que vai me dar um futuro, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E eu, desde o passado, eu vim martelando em várias situações diferentes, né? Teve uma época que eu fui mexer com rodeio, tinha touro mecânico. Eu até brinco com o pessoal, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhei dando tombo nas pessoas, né? Então eu ganhava dinheiro dando tombo nas pessoas. A pessoa ia lá, pagava, montava no touro e ia lá e derrubava ele. É o touro mecânico, você já trabalhou com o touro mecânico. Aí E você era saiu de lá. bacana, eu tinha equipamento de som, tinha locutor, chegava numa cidade, arrumava ali uma lanchonete, alguma coisa e fazia um mini rodeio em touro mecânico. Você Era sempre foi, coisa- então, Bacana. sempre foi aquele cara que tumultuava o local. Tumultuava. Eu gostava disso aí, eu gostava de festa. Eu gosto, né? Eu gosto de festa, eu gosto de alegria, diversão. Apesar de eu ser uma pessoa muito séria, né? Sim. Então, mas eu gosto de diversão, de Você vê alegria. que como é que ficou o programa no último, né? A gente precisa... Por isso que ele ficou por último. Ele a chega gente- agitando mesmo. A né? gente precisa levar a vida como se fosse uma brincadeira. Mesmo que você tenha que tratar de um assunto sério, mas trata daquele assunto como se fosse uma diversão. Assim as coisas vão dar certo, porque se você ficar naquela coisa muito séria, acaba não acontecendo daquela maneira que você imaginava. Aí você acaba se decepcionando. E como que surgiu a Merlin Brindes? Falando já do touro mecânico, deve ter muita coisa por aí que a gente vai ir e voltar nessa tua história. Mas como é que chegou? Sozinho? Você montou? No ano de... Olha só que interessante. No ano de 2000, eu era ourives e lá em Fernandópolis inaugurou o shopping de Fernandópolis. E tinha a loja americana na época. E estava contratando cartazista. E eu fui lá e me inscrevi, né? E eu fui o único... Que era aquele que escrevia no que cartaz. escreve os cartazes Sim. no supermercado. Tem que ter uma letra bonita. Tem. Você tem? Eu tenho. Ele foi chamado, deixa ele falar. Passou no teste. Os caras eram muito doidos. Bem antes disso, aqueles diplomas antigamente que dava em faculdade e curso, essas coisas, escrevia com letra gótica e canetinha de nanquim. E eu ganhava dinheiro também escrevendo esses diplomas com letra gótica. Olha só. Era bem bacana. Bacana isso. Mas aí, voltando à loja americana, tinha que se inscrever lá, né, para ser cartazista. E eu fui o único que me inscrevi. Aí eles tiveram que me contratar. Não tiveram outra opção. Beleza, fizemos um mês de curso em Rio Preto e eu comecei a trabalhar de cartazista. Mas Tem eu que ter nunca... curso até? Pra entender, escrever, né? curso de situações, né? Colocação de cartazes, né? Não de escrita, não. de posições, né? É até bacana, interessante esse curso, me ajudou bastante
na vida que eu tenho hoje de comunicação visual. Mas eu não me contento em ficar só naquilo, entendeu? Então eu era uma pessoa que eu tinha lá o salário mensal, mas eu enxergava que eu tinha capacidade de ganhar muito mais, porque os cartazes já vinha escrito oferta em cima. Então eu já conversei com o gerente porque eu queria silcar aqueles cartazes que escreve oferta para eu ganhar um dinheiro a mais por fora. E ele não deixava eu progredir. Ele falava, não, você vai ser um simples cartazista e pronto. Até que eu entrei num acordo com ele. Falei, para mim ficar na situação que está, para mim não serve, não dá, eu não vou, eu preciso crescer. Aí ele fez um acordo comigo, falou, olha, o mês que vem é Páscoa, se você quiser fazer um enfeite de Páscoa na frente da loja americana, dentro do shopping, recém-inaugurado, se você fizer um negócio bacana, aí eu dispenso você e a gente entra num acordo, tudo certo. E eu fiz. Peguei lá um monte de isopor, eu fiz um perna longa que deve dar assim uns 5 metros de comprimento por uns 3 metros de altura, tudo em isopor. Não tinha computador, é tudo manual essas coisas, sabe? E foi lá, enchi de ovo de Páscoa e botei esse perna longa deitado em cima dos ovos de Páscoa, sabe? Uma coisa bacana. No jornal da cidade e da região, só dava essa foto na capa. Olha só. Ali você proporcionou, então, um crescimento teu ali. Sim, sim. Ali eu comecei mesmo a trabalhar a fundo na parte de comunicação visual. Aí o gerente gostou e falou, tá contratado. Tá dispensado. Tá dispensado, dispensado. né? Tá dispensado. E aí você foi montar teu projeto. Aí eu montei uma lojinha bem pequena, lá numa rua lá em Fernandópolis, e eu não tinha o que botar dentro. Eu entrei no salão e não tinha o que pôr dentro. Naquela época fazia-se muita faixa, essas que bota na rua, né? Então o que tinha lá era 2 madeiras na parede, com um monte de preguinho, umas latas de tinta e pincel. E ali eu comecei. Daí veio essa moda de adesivo. E eu precisava fazer adesivo, daí eu nem conhecia adesivo. Mas eu preciso adesivar o carro, preciso fazer isso. E aí eu fui procurando ir atrás, sabe? E aí fui tomando conhecimento daquilo, e adesivo muito caro na época, né? Aí tinha aquelas máquinas de recortar adesivo. Fui ver uma máquina dessa, dava para comprar um carro zero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Comecei a fazer na mão. Então eu abria o adesivo na mesa, desenhava as letras no adesivo e recortava no estilete, como se eu estivesse fazendo um letreiro de parede. Tudo na mão. Tudo na mão. Isso foi 2001, mais ou menos, já. E aí fui subindo, progredindo. Dentro de um ano eu estava na avenida de Fernandópolis. Dali aconteceu umas situações, né, na minha vida que permissão de Deus. Aí Deus me trouxe para cá. 2007. Cheguei aqui em Catanduva 2006 para 2007. 31 de dezembro, 11h30 da noite de ambulância. Nossa, mas por quê? Minha esposa estava grávida e a bolsa tinha estourado, já fazia 3 dias, né? E ela estava internada lá. Aí conseguiu aqui para ter o neném, porque precisa daquela incubadora, né? Daí viemos para cá, teve o nenê no dia seguinte, dia 1 de janeiro. Aí teve uns problemas, tal, ele veio a falecer, aí foi enterrado aqui. E aí estabelecemos aqui. Mas eu era um fundinho de quintal, né? Porque eu não tinha... Cheguei aqui, comecei do zero. A hora que eu estava meio grande em Fernandópolis, eu fui lá e voltei na estaca zero. E lá em Fernandópolis, por exemplo, você tinha funcionário ou era sempre sozinho? Eu cheguei a ter 3 funcionários lá. Tinha máquina? Não, tudo manual. Tudo manual. Aí você ensinou o pessoal a fazer aquelas letras, o jeito que você fazia. Na verdade, eu que fazia tudo, né? Eles só eram ajudantes, assim. Entendi. Porque era muito silk, essas coisas também, né?
E se não tiver o dom, você pode Sim. tentar ensinar, não Exatamente. aprende, sabe? Qual que foi o ano que você chegou de ambulância pra cá? 2006, 11h30 da noite. Então, 11h30 da noite chegou... 31 de dezembro. 31 de dezembro, virada do ano praticamente, Virada do chegou, ano. aí você perdeu o filho, e aí você tinha vindo pra cá como Eu mudando eu passei a virada do ano sentado no pronto-socorro. tudo. Sim. Aí o neném nasceu no dia 1, né? Daí ele ficou na incubadora, mas nasceu com uns probleminha de coração e tal. Depois de 7 dias, aí ele faleceu. Aí minha esposa não quis ir mais para Fernandópolis, acabamos ficando por aqui. Aí foi aqui que você começou do zero de novo. Do zero. E foi aonde? Onde foi o primeiro lugar? Mas não tinha nome Merlin? Era Merlin Brindes? Merlin. Sempre foi Merlin, mas não tinha o Brindes, né? Foi na Rua Rio Claro. Conseguimos uma casa ali para alugar. Quando as coisas são de Deus, eu aluguei a casa por telefone. E a gente mudou para cá e eu comecei a trabalhar ali. E dentro de 30 dias eu pegava uma bolsa que eu tinha com as amostras e andava o dia todo na cidade. Tentando vender alguma coisinha e tal, né? Ficava sem almoçar e voltava no final da tarde. Aí minha esposa falava assim, e aí? Eu falava nada. Não vendi nada. Durante 30 dias eu fiquei sem vender nem uns centavos. Nós tínhamos 2 sacos de arroz. Olha a situação. 2 sacos de arroz. Mas no fundo da minha casa tinha um quintal muito grande. Ali tinha bananeira, goiabeira, jabuticabeira e tinha um pé de jiló. Só que o jiló era grande, sabe? Dava quase um palmo o jiló. Então a gente comia arroz de jiló. Mas eu vou te falar uma coisa pra você. Que jiló maravilhoso aquele. Ainda grande, bem, né? Rapaz, melhor do que filé mignon. Aí. É coisa de Deus, sabe? E foi ali naquela casa que você começou a tentativa, quer dizer, 30 dias era não, mas você não. e você continuou naquela cidade, Catanduva, aqui, É isso. ficou O tentando início é montar. muito difícil, né? Terrível, é terrível. As pessoas veem a gente hoje em dia, né? Acham que é tudo fácil, né? Mas para você passar numa faculdade, você tem que passar numa prova. E a prova da faculdade, para você receber o diploma, ela é bem difícil, né? Tem que se preparar. Então, você tem que se preparar bastante. Então, a gente, para receber uma benção, a gente tem que se preparar. Porque se você não estiver preparado, você não dá valor naquela benção e você acaba destruindo ela em pouco tempo. Exato. Eu consigo entender hoje o que vocês falam sobre isso mesmo, que você tem tua religião é Cristo. Cristo. Então, porque eu vejo a maioria... Jesus Cristo. porque eu falo isso mesmo, eu pergunto, porque eu acho que é isso que é o caminho. É Jesus Cristo, eu vejo... O Carlos que veio aqui falou muito de Deus. É uma das coisas que me toca muito. E hoje eu acredito quando o empresário fala sobre isso, porque ele é ligado a isso, Sim. Natália. Tem que ter a fé, né? Porque se você tem uma fé e você consegue crescer, você não cresce sozinho, você cresce com funcionários, com equipe, com mais gente, você alimenta muita boca, você alimenta muita gente. Um dia apareceu do nada, depois desses 30 dias mais ou menos, apareceu do nada um rapaz lá, não sei de onde ele veio. Ele falou, eu sou vendedor e eu vendo etiquetas e tal, e eu precisava de alguém para fabricar elas para mim. Fizemos um combinado, comecei a fabricar etiqueta para ele, começou a entrar dinheiro. Porque ele precisava, ele te achou. Começou a entrar dinheiro e o pé de jiló secou. Olha só. Eu tenho relatos e presenciei quantas e quantas pessoas foi lá, pegou semente daquele pé de jiló e nunca nasceu. Quer dizer, ele estava Olha, ali eu para te plantei, sustentar, né? Eu plantei o pé de jiló lá e não deu nem uma mudinha até agora. Muita gente falou isso, sabe? Porque via e admirava, era muito grande. Era tipo um palmo de jiló. Aí quando você já começou a ganhar dinheiro, ele falou, bom, minha parte eu já fiz, fiz. agora é com você. Exato. E aí você começou sozinho? Aí comecei, aí foi aquela marretada. Aí começou a entrar um dinheirinho, né? Começou a entrar um dinheirinho devagar e tal. São muitas obras do começo, quando eu vim para Catanduva.
No primeiro mês eu consegui pagar o aluguel. No segundo mês eu atrasei 2 dias. E aonde que era? Na rua Rio Claro, entre a Aracaju e a Belém, Manaus, né? Aracaju e Manaus, se eu Era não me uma engano. portinha ali? Era uma casa e era no fundo da casa. Ah, era no quintal, era lá no fundo. No segundo mês eu atrasei 2 dias, aí o rapaz falou assim pra mim, eu andava a pé até aqui no Flamingo pra vir pagar o aluguel. O rapaz falou pra mim, olha, é melhor você voltar pra sua cidade, porque aqui você não tem futuro. Não vai dar certo você aqui. Como você não tem conhecimento, você não vai pra frente. No segundo mês você já tá atrasando o aluguel, mas eu atrasei 2 dias. Eu tava começando. Eu disse assim pra ele, olha, o mês que vem, se eu atrasar o aluguel, eu saio da sua casa e vou embora. No mês que vem faltava 5 dias para pagar o aluguel. Eu não tinha um centavo no bolso. Não tinha vendido nada também. Ah, a gente estava vendendo, mas bem pouquinho. É para pagar hoje, né? É para pagar hoje. É por aí. Aí eu tinha que pagar o aluguel numa segunda-feira. E era uma terça-feira antes. Eu não tinha um centavo no bolso. Eu falei, eu vou para Fernandópolis. Cheguei em Fernandópolis, me deu na cabeça de eu ir lá no judô, né? Que a gente fazia parte do judô sempre, desde criança. Quando eu cheguei lá, o professor ficou contente. Falou, rapaz, eu estava pensando em você. Eu preciso fazer um monte de emblema daqueles que vai no kimono, eu preciso fazer um monte de adesivo. E eu estava pensando em você. De onde você está? Eu falei, eu estou em Catanduva. Aí fechamos o negócio. Quanto deu? Exatamente o valor que eu precisava pagar o aluguel na segunda-feira. Mas eu pensei, eu vou fazer esse material e como é que eu vou trazer para ele aqui, para pegar o dinheiro e tal? Ele disse para mim, nossa, você está em Catanduva, esse final de semana tem campeonato de judô em Pindorama. Legal, né? Uma coisa junta a outra. Junta a outra. Corri na casa da minha mãe, que minha mãe é costureira, peguei aquele monte de retalho de pano que ela tinha de algodão, já cortei tudo, vim para Catanduva e fiz as impressões e tal, deixei pronto. Aí sábado de manhã foi eu e minha esposa para Pindorama para entregar o material e pagar o aluguel na segunda-feira. Mas o dono da casa já deixou bem claro desde o primeiro dia que aluguel é só no dinheiro, não pega cheque de ninguém. E outra preocupação. Daí fomos lá, né, com aquele dinheirinho de pagar o ônibus, que minha mãe tinha dado um dinheirinho. Chegamos lá, entreguei o material para ele e ele falou assim, ô Merlin, eu ia te pagar em cheque, mas não vou. Olha só. Eu recebi um dinheiro do fulano ali, eu vou te dar em dinheiro. Ah, rapaz, Nossa. era só glória a Deus para todo lado. Você vê né? que Deus não Mensagens, abandona, né? São mensagens. Na segunda-feira de manhã eu estava lá pagando o aluguel, com a maior alegria. E rindo na cara dele, né? Porque Você venceu. Deus é Deus e não desampara ninguém. Nunca, Entendeu? jamais. Posso molhar a boca porque tá... Pode. Por favor, eu também vou Fernando? aproveitar. É isso aí, gente. Queremos agradecer também novamente os nossos patrocinadores, Natália. O que você falou? Os nossos Você vai falar de patrocinadores. mim ou não? Vamos. Então vai. Não, Melhorou. ele tava continuando, Não, aí o patrocinador. Você não vai, falou tem de que mim. falar, ué. É isso aí, gente. Vamos agora para o nosso patrocinador oficial dos brindes, Merlin Brindes. Não, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Lógico. Iremos começar em breve a segunda temporada. É verdade, Né? Natália. Então a gente também vai abrir aí para que novos empresários venham, ajudem, né? Ajude o nosso programa a dar continuidade, a ter novos patrocinadores. E nós queremos saber se o Merlin vai continuar na segunda temporada. É Essa é isso uma aí. pergunta de extrema importância. Queremos saber. Cortamos tudo para isso, hein? Impossível não continuar. Isso, muito bem. Esse é um programa maravilhoso, um programa bastante sério, interessante, importante e com pessoas fantásticas. São boas histórias. Desde as que apresentam,
Fernandinho, que fica lá atrás da tela, e Escondidinho. todos aqueles que sentaram aqui são coisas interessantes. Isso é Histórias legal. emocionantes, né? E aí eu queria até que você falasse um pouquinho como que surgiu aí a vontade de ser um patrocinador. Falar, não, eu tô junto, vou participar. Assim, onde está o Daniel, eu estou junto. Tá em Brasília, Natália. A gente ficou 7 Olha dias só. na vez em Brasília, muitas histórias. Mas aí você falou, não, será que vai dar certo? Mesmo assim eu vou entrar. Não, eu acredito, tudo o que ele faz eu acredito, com certeza. Olha, tá com a Valeu, moral, hein? que bom. Tá E com a ele, moral. e ele diz, não, eu tô com o pessoal lá, eu não preciso nem conhecer o pessoal, eu já acredito nele, eu confio Legal. 100%. Muito bem. Não, é e a gente bonito. tem que contar, né, que o Merlin foi o primeiro a Foi. vir aqui e falar, não, quero ir lá conhecer, quero ver o que precisa, Sim. o que eu posso fazer, e ele teve as ideias, assim, não fazer uma placa criar aqui, a placa, criou a colocar. plaquinha Café Negócios e Verdades, que ficou muito linda. Como chama essa placa? É PVC, né? Mas é tipo um tapetinho de PVC, Isso, né? de pôr aqui na mesa, né? Ficou muito bonito. Então, além de tudo, ele deu as canecas, tudo ideia dele. Ele deu as canecas e além dos brindes que todos os convidados ganham e se apaixonam, porque todo mundo sai daqui super feliz. A maioria é personalizada, né? Eu até que gostaria que ele falasse um pouquinho sobre essa parte aí de personalizado, que eu acho que tem pouco em Catanduva, né? Nós vamos falar também. Mas, e assim, ele fez a cara do programa, né? A cara do programa foi feito pelo Merlin. E eu quero conhecer aquele Você sabe cara que- ainda, aquela você sabe história. que hein? tudo muda, né? Até bermuda. Bermuda muda. Júlio César Merlin, nós estamos agora lembrando aquele rapaz ainda que foi do aluguel, chegou até o local, a pessoa duvidou, você conseguiu arrumar. Você mostrou para nós aí em histórias que não é história de pescador, é história real de que Jesus está sempre com a gente mesmo. Deus, energia, seja lá quem acredita. E de no que quem não acredita. desiste, né? Que nem quem não desiste, um empreendedor. E agora já tentando dar um pulo maior que o gato, eu queria entender como é que você saiu de toda essa porrada, como é que você começou a montar e como é que veio aparecer a Merlin Brindes onde está? Nossa, aí é coisa maravilhosa, né? Pra gente lá já tava meio pequeno. E tem uma amiga nossa que tava com aquele salãozinho pra baixo de onde eu estou ali, do lado do gesso. E só tinha aquele salãozinho onde eu tô ali, era abandonado, tinha um terreno vazio ali, cheio de mato, de terras, montanha de terras. E ela disse, não, você precisa vir para a avenida e tal. Eu falei, vamos embora, vamos para lá. Aí entrei no salãozinho, botei minhas coisinhas que eu tinha lá, do silk, né? Era coisinha, tinta, aquelas coisas todas. E daí na primeira semana já ficou pequeno. Aí eu comecei a aumentar pro fundo. Era brejo ali, acho que antigamente era um brejo ali, sabe? Aonde que era? É na Avenida Ingrácia. Certo. Você começa a cavucar, menos de meio metro já começa a dar água. Então a gente começou a cimentar e aumentar um pedacinho, outro pedacinho, foi aumentando. Final das contas ali eu aumentei o salão até no fundo. Do lado eu construí uma casa onde eu passei a morar. E ali a gente ficou, acho que uns 3 anos, mais ou menos. E o trem foi apertando, sabe? As bençãos foi vindo e as coisas foi apertando. Aí eu comecei a arrumar o terreno do lado, planei o terreno, botei uma pedra, transformei ela em estacionamento, sabe? Aí eu tava de olho naquele salão, mas eu achava que era impossível eu ir para aquele salão. Eu falei, jamais, como é que eu vou conseguir, né? Ir para esse salão aí, é muito caro, um absurdo, né? Aí uma pessoa foi lá, alugou o salão, estava tudo abandonado na época, alugou o salão e reformou parte elétrica, reformou o salão por completo ali. Fechou o portão, que era de grade, botou o portão fechado. A recepção não tinha nada, colocou vidro e tal, né? Academia virou ali. Aí, primeira coisa que ele fez, chegou lá na minha empresa, falou assim pra mim, você que tá usando o estacionamento aí, né? Eu falei, sou eu mesmo, eu reformei aí, mandei passar a máquina, botei umas pedrinhas e eu tô usando aí. Então, se você quiser continuar usando aí, você paga um aluguel pra mim e você continua usando. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar pra você, eu não vou pagar aluguel.
Não deu 6 meses, ele fechou a academia. Quer dizer, reformou tudo aquilo. E, tipo, sei lá, uma ignorância ou uma ganância, alguma coisa, fez ele transformar tudo aquilo para mim entrar. As pessoas, hoje em dia, deveriam pensar muito mais em ser parceiros, né? Do que inimigos. Tem que ser parceiros. Não olhar o outro como concorrente, né? Exatamente. Quanto mais parceiro for, porque tem para todo mundo. Sim. Aí, pouquinho tempo eu mudei para lá. O rapaz é de São Paulo, conseguimos encontrar o contato dele, fizemos o combinado do aluguel também, sem contrato, sem nada, por telefone, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar nesse tamanho de barracão aí? Ele tem 12 metros de frente por 45 de fundo. 55 de fundo. O que eu vou fazer aqui? Quando eu entrei no barracão, eu olhava, pô, dava para jogar bola lá dentro. De tão grande que era, não tinha nada para pôr. Primeiro carro que eu envelopei ali dentro daquele barracão. Uma Santana quanto? Que eu não recebi até hoje. Nossa. Atenção, carro do Santana quanto passar na meia de brindes. Exatamente. Olha só, mas que incrível. Isso é tudo teste. Sim. Na sua vida, você tem que ter o discernimento de onde você está sendo testado para ver se você pode receber aquela benção. Agora, se você parte para a ignorância numa situação dessa, então você não está capacitado para receber uma benção maior. Porque ali na frente pode ser que alguém te dê um prejuízo maior que aquele. Aí você vai se abalar muito mais. Tem pessoas aí que se suicidam por causa de besteiras dessas, né? Tem pessoas que abandonam famílias e coisa e tal. Então, quer dizer, porque não estava preparado para chegar naquela situação. Então, como que você encara uma situação dessa? Com frieza e, como eu disse no início, com diversão. Afeta. Confiança. Afeta, com certeza afeta. Abala, sim. Você fica irado? Não, irado não. Você entrega na mão de Deus e confia. Com certeza, aquele que crê nunca vai ser abandonado. Você vai passar alguma situação por causa disso. Porque existe muita gente que é filho de Deus órfão. Já ouviu falar isso? Acredita em Deus, mas muitas vezes na dificuldade se acha órfão. Esquece que Deus é pai. Fala tanto de Deus que é meu pai, mas no momento de dificuldade solta a mão e fala, tô órfão. Isso, exatamente. E tem muitos daqueles que não acreditam em Deus, né? Não que não acreditam, que esquecem que Deus existe. Só lembra dele na precisão. Né? Sim, então você quer dizer que a grande dificuldade do maior empreendedor, ele realmente aceitar os seus erros, não desistir, porque é muito difícil, às vezes, que a gente tá na frente e acaba sendo o dinheiro, porque tem que pagar as contas, por trás tem um monte de gente cobrando, e de repente um projeto não dá certo. Não é que ele não deu certo, você está sendo testado para isso. Empreender é a mesma coisa de ter fé. É você acreditar naquilo que não aconteceu ainda. Então você tem que ter fé. Sim. É a mesma questão de você ter fé em Deus. Então, se você tem fé em Deus e tem fé que você vai empreender num negócio e vai dar certo, não tem como dar errado. E sabe o que eu sempre falo? Eu falo isso para minha filha. Fé não é acreditar, é confiar. Confiar que Deus é quem está na direção. Confiar. Então, é isso. É a gente acreditar que Deus é que está dirigindo a nossa vida ali. É ter certeza que aquilo que você está esperando vai acontecer. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E fazer a nossa parte, tem que ter fé, legal, tem que confiar, acreditar. Mas e os seus atos? Como é que está sendo? Será que você está sendo merecedor? Porque um filho chega para o pai e fala, ô pai, eu quero um brinquedinho. Mas está sendo merecedor? Tem que lutar, tem que ir atrás. Tem que ser merecedor daquilo. Sim. Que pai que quando o filho é merecedor nega alguma coisa? Nenhum. Então a gente tem que ser merecedor. Como?
você tem que ter perseverança, você tem que ter benignidade, você tem que ter confiança, você tem que ter amor. E tem que ser trabalhador. Falando o principal, né? Amar o próximo como a si mesmo. Sim. Isso está faltando no mundo hoje. Tá faltando. Não, mas é muito Um difícil. está atropelando o outro. Exato. É muito difícil no Então, mundo o que moderno. acontece? Você monta uma empresa ali, já tem outro de olho. Nossa, aquela pessoa lá, ela tá ganhando muito dinheiro com aquilo. Vou montar uma também. Sim, tem muito Entendeu? disso, infelizmente. Para fazer o quê? Para atropelar aquele. Como é que você lida quando se eu te criticar ou criticar a sua empresa, assim, de verdade? Como é que você lida com isso? Ah, eu não vou lá porque é disso, ou o próprio concorrente queimando por causa de algum trabalho. Como é que você lida? Isso acontece muito, né? Isso aí é constante, né? A gente não consegue agradar Isso. todo mundo. Nem né? Jesus conseguiu, né? Então, Com certeza. difícil. E principalmente no trabalho que eu tenho, porque existe infinidade de cores, né? Esses dias teve uma pessoa que me pediu um papel de parede cimento queimado. Só que ela não queria um cimento queimado esverdeado. Meu Deus, mas o cimento é verde. Como é que vai ter um cimento queimado que não é esverdeado? Ela queria mais pro cinza. Ela queria o cimento queimado cinza. Se você fizer um cimento, você vai perceber que ele tem um quesinho de verde, porque o cimento é verde. Então, são situaçõezinhas assim que acontece constante, por infinidade de cores, né? Ah, esse aqui ficou muito escuro, não gostei. Aqui está muito claro, não gostei. Sim. A gente tem que ter discernimento das coisas, saber que, mesmo que o cliente não tenha razão, sempre ele tá com a razão, né? Ah, mas o cliente ele não está com a razão quando ele não tem razão. Quando ele não tem razão, ele tem que estar com a razão. Porque um cliente afasta 20 pessoas de você. Exato. Um cliente que teve problema com você. Agora, aquele cliente que ficou satisfeito, traz para Também você vai te indicar, né? 2 ou 3. Então é melhor você dar razão para o cliente, resolver o problema dele e deixar ele satisfeito, do que você querer bater de frente e ser o dono da razão. Ainda mais agora, na rede social, pessoal, uma coisinha que você faz, ele já vai filmar, vai tirar foto e vai colocar na rede social. Exatamente. Então, imagina o público que não vai alcançar, Exatamente. né? E é a verdade dele, não é, o outro lado, né? É a verdade dele que está contando O ali. mais importante é você levar na esportiva, tentar compreender, tentar resolver. Em último caso, se o cliente desistir, lamentável, mas antes dele desistir, mesmo que a gente esteja com a razão, tentar resolver para ele. Eu falo muito para meus funcionários, principalmente para meus vendedores. Mesmo que, no final das contas, a gente acabe levando prejuízo, é muito melhor você deixar o cliente satisfeito do que você pensar em lucro e perder um cliente. Certo. Ô, Júlio, hoje você tem quantos funcionários lá? Hoje nós estamos em 16. Olha só. Eu queria que você contasse, explicasse um pouquinho para quem não conhece ali o Merlin Brindes, como que é, o que faz, que tipo de brinde, porque tem muita gente que só ouviu falar, mas não sabe o tipo de trabalho que você faz lá. Começou, na verdade, a empresa começou como Merlin Comunicação Visual, mas raras pessoas entendem o que é comunicação visual. Um dia chegou uma senhora na minha loja, entrou lá dentro e falou assim: vocês trabalham com o quê aqui? Vocês trabalham com cego? Porque lá fora está escrito comunicação visual. Aí eu pensei, meu Deus, eu não posso colocar comunicação visual porque você atinge pouquíssimas pessoas. Sim. Aí que a gente começou a trabalhar em questão de Merlin Brindes. Mas a Merlin Brindes não é Merlin Brindes só. Faz mais coisas. Tudo. Desde um cartão de visita, um envelopamento de carro, personalização de ambiente, personalização de frota, papel de parede. Tudo o que é visual, nós fazemos lá. Legal. E quando não... Outdoor também vocês fazem para outdoor ou não?
Nós estamos administrando para o aeroporto aqueles outdoor que tem lá, aqueles mini outdoor que tem lá, Certo. né? Nós estamos administrando para ele, mas especificamente ter espaços de outdoor nosso nós não temos. Mas vocês fazem o material. Sim, material. Todo tipo de material para comunicação visual nós fazemos. Tudo aquilo que é visual, a gente realiza ali. O que não está na nossa capacidade de fazer, a gente procura indicar alguém que faça. E o que mais sai lá? O que o pessoal procura mais? Eu costumo dizer que ali é que nem uma pescaria, né? Como a gente tem uma variedade muito grande de produtos, né? Tipo, igual a máquina laser trabalha com acrílico e MDF. Então Igual a pessoa... as canecas, né? Sim. Olha lá, quem não conhece a caneca, dá pra ver aí, Fernando? Né? Tem vários sabores, ó. Exato. A pessoa chega e diz, não, eu preciso de uma caneca, mas eu quero uma caixinha. Então nós vamos criar uma caixinha para ela. Personalizado, Personalizado. O outro diz, olha, vai ter um evento ali, eu preciso de troféu. Vamos criar o troféu. Não, eu quero uma medalha. Preciso de um display para expor meu produto em cima de balcão. Então a gente cria tudo isso aí, né? Chegou a fazer caneta, essas coisas personalizadas? Tudo. Agora, por exemplo, para campanha eleitoral, o pessoal ainda procura vocês para santinho, algum tipo de brinde? Antigamente dava brinde, Antigamente podia, hoje não pode mais, né? Até a questão de visual também é limitado em metragem, né? Antes podia envelopar um carro inteiro, hoje já tem certas metragens, está bem limitado. Exato. Né? Mas nessa época vocês conseguem também ganhar um bom dinheiro. Sim, mas é o que eu falo para o pessoal lá da empresa. A gente cuida desse trabalho também com carinho, né? Com a máxima velocidade, porque é coisa de boom, né? Certo. Mas jamais podemos deixar de atender um cliente que é anual, constante, para você fazer uma publicidade de política que é a cada 2 anos. Sim. Né? Então, eu não priorizo essas coisas de política, de campanha, essas coisas. Eu priorizo os clientes que vão ali no dia a dia. Entendi. Agora, por exemplo, o Dia dos Namorados chegando. Quem quiser fazer alguma coisa diferente, ali o Merlin Brindes faz. Se tiver uma foto, alguma coisa do namorado, do casal, o que sai ali? Entra naquela parte de ourives, né? De criar. O cliente vai lá e fala, eu quero uma coisa assim. Daí a gente vamos inventar o que ele quer, né? E essa parte você gosta de fazer? Sim, sim. É bem interessante isso aí e gostoso. A maior satisfação é quando o cliente vê o produto finalizado e fala, nossa, mas eu não imaginava que fosse ficar assim. E tudo você aprendeu sozinho, né? Assim, foi na prática, do dia a dia? É dom, né? É dom. E tudo Cada um tem um dom. Jogador de futebol tem um dom. Sim. Né? Aquele que é um dos melhores, isso é um dom. Se você conseguir encontrar o seu dom, você anda para frente numa certa velocidade que ninguém te segura. E você encontrou o seu? Graças a Deus consegui encontrar o meu, que desde lá dos 3 aninhos, né? Mexendo, fazendo desenho, meu avô ensinando eu a desenhar casinha, árvore, vaquinha. Hoje eu tô com uma empresa gerando emprego para 16 pessoas, vamos dizer, 16 famílias, né? Isso é legal. Que Isso bom, é legal. né? As Isso dificuldades é que a gente encontra a verdade da vida, né? Nesse meio termo aí, desde aquele menino novo até hoje, do Merlin, qual que foi... Não vou tirando Deus, jamais, mas sem colocar essa mensagem, mas na realidade do empreendedorismo, como é que foi todas essas porradas? Porque eu acho que deve ter sido muitas porradas que você já levou na vida para desistir. Desistir jamais. Mudar, se não der certo em uma coisa, vai para outra. Mas você desistiu dos projetos, mas nunca desistiu da tua ideia de crescer, de ser alguma coisa. Sim, sim. Eu também nunca me preocupei assim em ser grande, sabe? Mas o que é ser grande? Ser grande é ter coisas, ter Materiais. desejos, né? Vaidades. Eu nunca me preocupei com essas coisas. Eu me preocupo em fazer o quê? Viver bem e fazer a minha família viver bem.
e poder ajudar quem eu consiga ajudar. É uma meta de vida que eu acho que até hoje eu vejo que você consegue fazer isso. Quantas pessoas trabalharam lá, quantas pessoas já saíram de lá, quantas pessoas já ajudou com casa, comida, trouxe, morou com vocês lá. Por ser um ramo de atividade bem específico, né? Tem pessoas que passam, né? Tipo, só experiência. Porque não adianta você ficar persistindo com uma pessoa que o dom dela não é de adesivar um carro, de cortar um adesivo. Então, para não perder o tempo dela e o nosso, a gente acaba, né, trocando aquela pessoa por outras, e por isso que ali passam várias pessoas, mas os melhores estão sempre permanecendo. Você tem sonhos além desse Merlin Brinde? Você tem mais sonhos a conquistar? Alguma ideia? Sonhos não, é realizações, né? O meu sonho, minha realização seria ser piloto de avião. Mas eu gostaria de ser piloto da Esquadrilha Fumaça. Olha só. Mas você não, tirando essa loucura, porque não tem jeito nem pela idade, né? Mas por que você não faz então um curso de avião? Aqui mesmo em Catanduva, e faz as aulas de avião? Não, mas você vê que legal, eu tive a oportunidade de chegar nisso aí. Mas quando eu fui fazer o tiro de guerra, né, 18 anos, então aí eu parti para aquele lado de exército, de quartel, e eu falei, bom, agora é minha chance, né? Aí fui fazer concurso do Barro Branco, fui tentar uma parte que eu falei que talvez ali daria para me chegar, né? Naquela situação de ser um dia um piloto da aeronáutica, né? Mas em todas as questões que eu ia, eu passava nas provas, nos exames, coisa e tal. Chegava no momento de medir a altura. É Deus falando para você, Deus falando. Não voa tão alto, não. Não vai, não vai. Eu era barrado, você acredita? Eu fui barrado 4 vezes que eu fiz o concurso. Pelo tamanho. Na hora de medir a altura. E eles brincavam, eles zoavam comigo, né? Coloca umas 10 meias no pé, quem sabe se não aumenta mais uns 3 centímetros. É igual quando você vai no brinquedo, né? Aí chega lá, tem que medir a altura. Aí fala, não dá, bem no ano que vem. Frustrante, né? Mas ali, quer dizer, te marcou a vida. Marcou ali marcou um sonho. Mas não dá pra você fazer um curso em Catanduva de avião e poder pilotar um aviãozinho? Eu brinco até com o teco-teco, né? Dá, mas um dos meus maiores desejos eu já consegui realizar. Andar de avião. Um dia, acho que foi em 2013, nós fomos para Boituva. E aí lá tem paraquedismo, né? Sim. E por que você não faz? Já aproveita. Eu falei para minha esposa, minha chance agora chegou. Ela falou, mas o que você vai fazer? Ela falou, eu vou andar de avião. Ela falou, mas para andar de avião tem que pular de paraquedas. Eu falei, não tem problema, eu pulo, mas que eu vou andar de avião, eu vou. E você pulou? Pulei. Pulou de paraquedas? Pulei. Mas você foi com... Chega lá em cima o instrutor. Um instrutor. Eu fiz o curso, eu fiz sozinha, tá? Você pulou também? Pulei sozinha? Mirassol. Selvagem você, hein? Eu fiz o curso, né? Eu trabalhava de repórter e eu tive que mostrar que eu poderia... saltar sozinha. Vai filmar na guerra, já joga ela de cima. Estou aqui na guerra, eu quero que explodiu. Aí eu achei que eu fosse com o instrutor, mas eu fiz o curso, era um dia inteiro de curso. E assim, só que é engraçado que você aprende. Só que você chega lá em cima, você não lembra de nada. Dá um branco total. Total. E agora o que eu tenho que fazer? Aí eu cheguei no avião e falei, eu nunca tinha entrado num avião. E aí eu tava com aquele negócio pesado, que é pesado a mochila, né? E aí ele falou, não, eu fui a última a saltar, tinha um monte de gente. E eu falei, eu não vou. E ele falou, não, aqui ninguém desce. Ninguém desce. Subiu, tem que pular. Você subiu, tem que pular. Ninguém, é só o piloto. Exatamente. E aí ele parou, ele falou assim, só que o pior de tudo não é você se jogar, o pior de tudo é que eu tinha que pular da onde eu tô, segurar na asa do avião. E era isso que eu falei, eu não vou conseguir pular e segurar. E aí era esse meu medo. E aí o piloto ficou, não, vai, ele dava o sinal, ó, vai, agora é tua vez, vai. E aí eu não conseguia, né? Eu falava, não vou. Aí eu fui. Jogar o Fui. Aí eu fui, segurei.
E aí ele falou, quando eu fizer assim, você vai. E ele fazia umas 10 vezes o sinal. Será aí que eu solto? teve Será uma hora que que eu eu não falei, solto? agora eu vou, só que você faz assim, ó. Você sai Nossa, girando. Você mas sai é a girando. melhor sensação. E você chega lá, você se sente assim, né? Tão impotente. Agora minha vida tá nas mãos de Deus, literalmente. Porque se não abrir o paraquedas, eu não vou saber. Eu não me lembro de uma palavra do que ele falou. Nada. Aí eu só lembro que eu olhei pra cima e ele tava certinho assim. E aí tem um radinho aqui no Ainda capacete. você lembrou de olhar pra cima? Meu olhei. Deus do céu. Muito Aí, bem, você mas vê? dá muito medo. Aí, assim, eu sobrevoei ali a rodovia Washington Luiz e fiz certinho, o jeito que ele ensinou, que ele vai falando no radinho pra você vira pra esquerda. E é muito pesado. E aí eu desci em pé, assim, sabe? Não caí, desci em pé. E eu falei, nunca mais. Uau. Não, mas é uma experiência fantástica. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. É Então eu vou pular de paraquedas, vamos pular junto. Eu vou pular esse negócio. Não, é maravilhoso. Vou perder esse Eu- É muito bom. Eu fui outra vez lá, minha esposa não deixou eu pular, não. Mas... Eu fui, depois já fui de teco-teco, já fiz várias coisas. Fazia rapel, isso que eu tenho medo de altura, não consigo subir numa escada, hein? Tá louco. Superei meu medo. Seu Não, Merlin, é não fantástico isso aí. Você então até isso então já criou já. Você pulou de paraquedas. Rapaz, você não... Tem que fazer, né? Cada coisa que Merlin, você uma não vez na acredita. vida tem que fazer. Opa. Você lembra de algumas profissões aí pra gente ir marcando? Pelo menos 10, vamos encher 10 aí. Profissão? É, que você fez aí. Olha, eu... Começa com um, vamos lá. Não fica pensando, vai falando. Um, Profissão. Qualquer Profissão é... qualquer coisa. Você Eu trabalhou. trabalhei em comunicação visual. Cartazista é diferente de comunicação visual. Eu já fui ourives, né? Eu já trabalhei com esse negócio de festa aí, com Rodeio, né? rodeio, dando tombo nos outros. Né? Touro mecânico. Tem uma história interessante De do touro escrever mecânico convites. aqui em Ribeirão Preto para contar. De escrever convite. Ourives, já falei? Já. Eu afiava instrumento cirúrgico Como assim? para um hospital lá de Ooroeste, na época. O que mais? Eu afio tesoura, a laser, Entendi. alicatinho de cutícula, essas coisas. Oh. Eu construí uma casa afiando isso aí lá em Fernandópolis. Olha só. Olha só. Dá Nossa. dinheiro, então. Isso aí dá dinheiro, é O fantástico. que mais? Você lembra assim dessas loucuras todas da tua vida? Olha, eu acho que é só isso aí mesmo. E aí você voltou, quer dizer, o que tem esse Ribeirão aí do touro mecânico? Nossa, nós fomos logo que morreu o João Paulo, né? De João Paulo Você quer Daniel. matar o O Daniel. Daniel tá vivo, deixa ele aqui. Morreu o Daniel. Foi a primeira. Esta Expo que tem agora, que terminou esses dias, qual é o nome? AgriShow. A primeira AgriShow que teve. Vai lá, o bonitão tava lá. Eu tinha uma Rural F75 bonita, rapaz. E o touro mecânico ficava lá atrás, equipamento de som. E nós fomos lá. Você chega no local, você negocia uma porcentagem com o parque de diversão para você botar o touro ali. E nessa época proibiram o sedem, sabe? Do boi lá, não podia pôr sedem e tal, que machucava o animal. E fizeram o rodeio lá sem sedem. O que aconteceu na primeira noite? Talvez até vocês vão lembrar disso aí. O boi pulou o alambrado, até machucou uma senhora lá e uma criança. Foi lá na barriga. arquibancada. E ele veio para cima do parque de diversão. E aonde que ele veio? Meu Do Deus. touro No mecânico. touro mecânico. O concorrente, ué. E a gente ficou naquela, né? Vai para lá, vai para cá. E Meu o touro foi Deus. para lá, nós fomos para cá. E aí ele desceu reto embora. Aí você desistiu. Nada, desisti nada. Mas ganhou dinheiro com isso? Além de se divertir. Diverti Fez bastante. a festa. O Merlin, E oportunidades na vida da gente, a gente tem que ter discernimento e não pode perder nunca. Olha só, eu tinha uma caminhonete, era linda, fantástica. Era uma F75, duas cores, branca e azul. E quando nós estávamos lá, as pessoas paravam na caminhonete, tirar foto, sabe, e tal. E chegou uma pessoa lá e porque queria comprar essa caminhonete de tudo quanto é forma, né? E eu, né, simpatizei com a caminhonete e não vendia ela por dinheiro nenhum. Na época ele me ofereceu, faz tempo isso aí,
Na época ele me ofereceu R$ 25.000 na caminhonete. Era dinheiro. E eu não vendi, né? Bonitão, né? Todo mundo tirando fotos, você fica naquela vaidade. Final das contas, eu troquei essa caminhonete num Fusca 2 carburador que valia R$ 3.000 na época. Mas por quê? Porque você perdeu aquela oportunidade que chegou na sua mão. Por você pegar uma coisa e Valorizar muito. você entregar sua vaidade naquilo e dizer que não, isso aqui é meu Eu e que ninguém conquistei. toma. Quando você vai precisar fazer um negócio, você já não Já encontra desvalorizou. mais aquilo. Então nós não podemos deixar dar valor em certas coisas. Pintou uma oportunidade de negócio bom, faça. Não perca a oportunidade. Muito bom. Eu acho que já deu 1 hora de programa. Tava Já? muito Então bom. vamos tomar Você mais viu que o um gole? Daniel hoje ele tá mais quietão, né? Eu acho que foi a Você pinga. não pergunta nada, eu fico nem Ué, tô Eu escutando acho que isso deu aí. sono nele. aqui. Isso aí. Então agora vamos comigo aqui, Júlio, porque é uma das coisas que eu Bate-bola? gosto. É um bate-bola rapidinho. Mas é assim, é o seguinte. Todo empresário que senta aqui, a gente consegue entender o porquê ele é hoje assim, né? Então, a maneira dele trabalhar, pensar, viver. E dá para perceber que você teve muita história por trás, que acaba não tendo tempo para falar. Não dá, é muita coisa, deve ser muita coisa. Mas eu gostaria de você voltar olhando para o espelho, como se você estivesse olhando para o teu espelho agora e ver se aquela criança que começou a querer empreender. O que você poderia falar para ela? Você, Júlio, falando para aquela criança de pequena que começou a querer desenhar, aprender. Hoje, você falaria o quê? Tenha fé, acredite naquilo que é o seu sonho e nunca desista. Você vai passar por várias situações na sua vida, mas isso é uma prova para você se fortalecer. Para lá na frente, quando você conseguir realizar o seu desejo, você não cair na vaidade e querer passar por cima dos outros. Eu acho que é isso. E esse pingado aqui tá uma delícia. Eu até Fernando coloquei fez. aqui, ó, um pouquinho nessa outra caneca que feita Acabaram pelo com ele Merlin, aqui, né? que a gente vai chamar o Fernando pra gente brindar, né, o Muito último episódio aí da primeira temporada, Fernando. Ele nunca aparece, né? Fernando Então, não aparece. vamos fazer. Fernando, esse pingado aqui é feito de leite de vaca malhada? Nós queremos Olha, realmente rapaz. agradecer aqui, gente, ó, o Café Negócios e Verdades, hoje o último programa do primeiro episódio com o Merlin Brindes, um dos Tinha primeiros que que ser com ele. acreditaram na gente. Fernando, que toda vez que fica eu e a Natália aqui, e agora, ele fala assim, não, eu acredito no programa. Eu acho que ele acredita mais do que nós dois aqui, Sempre vamos eu lá. vou sempre Quer eu vou dizer, acreditar em você. eles estão fora da caixa. Sim. Então, se eles estão fora da caixa vendo isso, está na hora de a gente entrar dentro dela e lá fora também, ver que o Café Negócios e Verdades tem tudo para crescer. Não, e outra, é algo que deu certo. A gente vê aí nos números, as estatísticas, a gente vê aí a visualização em cada vídeo. A gente. Eu não encontro uma pessoa que fala que não assistiu. Eu Sim. assisti, eu vi aquele programa, então A tá pessoa acontecendo. gostou, compartilhou, e é isso aí. A gente quer continuar contando histórias, quer dizer, ouvindo boas histórias, É. porque a gente é ouvinte aqui. ouvinte. Então a gente aprende. Então nós somos bons aprendizes. Minha mãe bons falava isso pra mim, ouvintes. Daniel, tá na hora de você começar a escutar mais as pessoas. É, e nós estamos fazendo isso. Não é? Eu aprendi O que eu taurino tenho aprendendo 2 aí. ouvidos e uma boca. Taurina também, né? Eu falei tanto que hoje eu ouço, né? Então Só acho que ela que tá é- com fome. Se ela tá com Fica fome, ela não madura. para de falar. Antes de você falar o que você quer realizar, você sabe que eu já acredito em você. Que isso é bom. O Júlio, a Porque gente quando eu faz pego esse projeto legal. Quando eu pego as minhas toadas, você confia em mim. É. As toadas deles são doadas de ajudar as pessoas dando comida na rodovia que a gente fez. Aquele quem tem põe, quem não tem tira. É muito focado a legal. ajudar as pessoas com alimentação, é muita coisa. Então foi isso que eu comecei a empolgar mais nele também. É uma
uma sinergia. Eu acho que... Acho que cada um tem que ajudar um pouquinho, né? Cada um se somando doar um pouquinho. pouco Eu agradeço a cada um do programa, ao Café Negócios Verdades, ao Fernando, à Natália, ao Merlin, ao Empório Abadesco, que também é um dos patrocinadores que acredita Desde no o projeto. início. A Anne da Luiz Só, que falou, Daniel, nós estamos juntos na temporada 2. E vai continuar, né? E agora também já mandar um abraço para a Emblemac, que também o Carlos da Emblemac falou, que veio gente, aqui, adorei o adorou. programa. É um programa Foi sério, muito legal. elogiado, né? Vixe, Sabe que ele hein? falou que foi visto no Japão, foi visto Natália, em um monte de lugar, Portugal. O homem exporta, bateu né? milhares de visualizações em poucos dias. Sim. Então, tem visualização, já está acontecendo. E muita gente, às vezes, não conhece, porque nós estamos começando, não tem tanta divulgação. Então, a divulgação é vocês, que precisam ir mostrando a capacidade. Não é nossa capacidade, é dos empresários. E a gente fica tão feliz quando as pessoas falam, olha, deu certo, né? As pessoas gostaram. E é isso que a gente quer mostrar, a gente quer enaltecer todas as empresas de Catanduva. Falar, olha, aqui tem oportunidade, aqui tem empresa, vamos mostrar, né? Eu acho que é isso. Não tem como não dar certo, como quando as pessoas são profissionais como vocês, e esse aqui, meu amigo que fica ali Atrás, segurando ali. a bronca. Fez a barba né? e tudo. Tá E só esse cabelinho. trazendo pessoas interessantíssimas e escolhidas a dedo para sentar nessa cadeira aqui, exceto eu, né? É bem é o gostoso, principal. é bem legal. Bem legal. Nossa, eu E a gente adorei esse programa. A gente Muito bem. começou com o Mar e a gente está finalizando com o Merlin, olha Isso. só. Quem vai ser o próximo? Vamos lá, hein? Vamos agradecer a Deus. Vamos fazer Muito um bem. brinde Vamos aqui. brindar. É isso aí. Nossa primeira temporada Muito bem, fechada muito com bem. sucesso. E a gente quer agradecer então a todos vocês que tiveram aí a paciência de assistir todos os nossos vídeos, todos os sábados, os cortes também durante a semana, e a todos os empresários que sentaram aqui, contaram suas verdades, suas histórias, né, os perrengues que passaram, dividiram um pouquinho, compartilharam. Agradecer o Fernando mais uma vez, agradecer o Daniel, né, que desde o início falou, tô junto, vamos fazer, vamos E você fazer. sabe que a Natália me ensinou, porque foi o primeiro podcast. Na verdade, fez aquela entrevista com o pessoal do Resenha, e aí o pessoal, eu comecei a enxergar que eu poderia fazer alguma coisa a mais. Aí ela teve a paciência, porque realmente hoje eu percebo que eu tô um pouco mais solto. E é um perigo isso. Não, porque o problema é que ele chegava aqui, perigo. o Merlin, ele chegava aqui com um script, com papel, ele falava assim, olha, eu não são dou as conta. perguntas. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer as perguntas, porque E o que encaixou tem que foi ser isso. dinâmico, né? Isso é um bate-papo. Isso Isso. que é interessante. Agora você vai na casa do seu amigo bater um papo com ele, você vai anotar no caderninho o que você vai falar É que com não ele. vamos ser bem claro, o jornalismo de hoje em dia, ele é tudo comandado por pessoas lá de cima, então já vem tudo pronto, as perguntas prontas, quero que você pergunte o que é empresário, isso. E aqui não é assim. Aqui é Então, verdade. é verdade, aqui é são café, histórias. é negócios e verdades. São histórias, e às né? vezes pinga, quando o Merlin aparece aqui. Pingado. Agradecer Do ao Fernando. Merlin mais uma vez, né, pela presença, pela história, adorei muito sua participação, a sua história, suas verdades, né? E a gente fechou aqui primeiro a primeira temporada do jeito que o Merlin merece, do jeito que o Merlin gosta. Eu já tomando uma garrafa. E a viu, gente já está esperando o podcast do Merlin. Como que vai chamar? Bebidas, Bobagem, alguma coisa bebidas, bobagens e verdades. Verdade. É isso aí. Vai ser Com a sucesso. direção de Daniel Zac. Aí vai Vai ser pegar fogo o sucesso. cabaré. O negócio vai ficar louco. Gente, Muito obrigada bem. a todos mais uma vez. Dani, quer... Não, é isso aí, finalizar? gente. A gente quer agradecer muito você que quer assistir os programas nossos. Vai estar sempre no ar no cafénegócioseverdades.com. Lá dentro você vê o Spotify, tem o Spotify, tem pelo YouTube. Dentro do próprio site já você consegue ver tudo isso que nós estamos falando. Você que é patrocinador, a gente agradece. Continue conosco, a gente agradece mais ainda. Você que deseja ser nosso patrocinador, entre em contato conosco. 17 99623 3327 é o WhatsApp nosso também para atender vocês. Ou o site cafénegócioseverdades.com por lá, ou conversa com o Merlin, conversa com os empresários que já estão patrocinando, perguntem para eles, vale a pena? Tenho certeza que a resposta deles vai ser sim. Então é isso que a gente precisa, que vocês acreditem em nós. Vamos para frente, Natália. Vamos continuar Não contando e desistindo. ouvindo boas histórias e aprendendo aqui com cada um. Temporada 2 vai chegar. Nós não vamos parar. A gente ia parar, mas não dá tempo. Nem eles estão deixando. Os empresários Eles falam, não querem, não. sigam em Vamos frente. continuar. Vamos E é isso continuar. aí, tá muito bom. Agora a gente vai comer, porque a gente já bebeu, né? E como aqui, ó, Daniel, o programa é Café, Negócios e Verdades, eu vou contar uma verdade. Hoje é quarta-feira. Isso.
dia 25 de maio, 5 para 5 da tarde. Então, não é sábado de manhã. O programa vai ao ar todo sábado de manhã. Então, a gente não tá bêbado sábado de manhã. Senão eu vai também achar que... Também não tá bêbado agora, gente, pelo amor de Deus. gente não Tá certo tá que ela bêbado. acabou com uma garrafa aqui. Por isso que Não, a ela gente falou tomou tudo. Ó. toda a marula que o Fernando fez. Vocês tomaram Tomamos tudo isso? tudo. Eu não tomei nada, tomei só água. Mentira. Não, eu sou bonzinho. E essa garrafa aqui que você É, matou olha lá, a antes de garrafa começar? escondida. Deus do Mostra Antes de aí, é começar verdade, Você verdade. acabou com ela. Eu Tá não. vendo? Hã? Meu Deus. Aqui a gente conta a No verdade Empório também. Abadesco você compra os melhores vinhos, Isso. pão de queijo e broa. Muito bem, gente. Isso mesmo. Trouxe um abraço de lá pro Mar. geladinho, abriu aqui antes de começar. Por isso que ele Fernando, tá quieto. Antes de começar, ele já tinha matado isso aqui já. ó. Ah, eu não falo nada pega pra pra esconder vocês. aqui. Eu só Então tomo agora nós café. vamos comer broa pra ver se passa. Gente, muito obrigado. Desculpa a brincadeira por tudo. A gente tá feliz demais por ter terminado um programa assim, a temporada assim. Tinha que terminar assim, animado, porque todo mundo, como vocês, o programa também passa por dificuldades, Sim. com criatividades, como a gente cresça, como a gente vai vencer. Então, vocês são a prova viva que ajudam todos os participantes. As mensagens que vocês deixam, todos os dias eu saio daqui falando, não podemos desistir. Sim. A gente aprendeu isso, né? E nós não vamos desistir de vocês. Nós vamos nos Interessante. fortalecer. O interessante desse programa, pessoal, você que assiste aí, tem desejo, talvez até de estar aqui ou de patrocinar com certeza. O interessante desse programa é que é tudo uma coisa muito verdadeira, tá? Não tem nada combinado, programado, é tudo muito real, é momentâneo e com pessoas verdadeiras. Valeu. Tá? É isso Então, E as pessoas se sentem à vontade, né? Porque o Merlin tava bem... 100%. E todos que saem aqui falam isso. Falam, é. Falam mesmo. O Carlos falou, o pessoal Fica não sai com com muita medo, né? vontade. Não, eu É porque ninguém sabe o que vai vontade. perguntar, né? Dois Acho que eles doido, falam, meu né? Deus, Quem vão que é? perguntar o quê? Eu estive muita vontade, viu, Fernando? Muito gente, muito obrigado. Muito gente. Muito obrigado, muita gente, muito obrigado. Tudo de bom. É isso aí, vamos bater uma palma. Hoje tá demais, legal. O louco, meu! Hoje tá demais esse programa. Fernando, hoje pode tudo. É o último dia da temporada. Ai, que a meu gente Deus. vambora. Foi muito bom. Natália tá bêbada. Tá meio alterada, não tá Nossa. normal.